conversa de hoje, a Isabel e o Daniel me convidou para a gente pensar nas questões dos mercados. Então, eu estou trazendo aqui uma abordagem, né, o que eu gostaria de dialogar com vocês e pensar. É como que estão surgindo, né, estruturas de governança para estruturar essa economia da restauração. E aí, para a gente pensar nessa questão dos mercados, dos atores envolvidos nesses processos dessa cadeia emergente, acho que é importante a gente começar olhando para algumas abordagens teóricas. Então, eu trago dois referenciais para a gente pensar primeiro, que é o Global Production Network, que são as redes de produção global, e a governança ambiental, né? São dois arcabouços teóricos que nos ajudam a pensar nesse processo que tem acontecido, não só com a restauração, mas com os processos de conservação ambiental. Esse referencial teórico eu trago do meu doutorado, né, com um grupo de pesquisa que eu trabalhei na Universidade de Sydney, pesquisadores que eles enfocam, né, no Global Production Network como uma forma de avaliação das cadeias do café, do chá, principalmente cadeias de produtos. E aí foi um desafio muito grande para a gente pensar em cadeias de serviços, né, que quando a gente pensa na restauração como uma cadeia produtiva, né, nós estamos gerando serviços ambientais. E dentro dessa modelagem teórica, eles ainda não tinham pensado em serviços, né? É muito aplicado para as commodities, esses mercados mais convencionais, né? Principalmente da agricultura. E aí a gente vai aplicar isso para a questão da restauração, né? Entender como que tem surgido, da onde que vem essa demanda, como que isso se aplica no campo e quais são os benefícios que são gerados, como isso se distribui no território. Então, para a gente começar a pensar esse processo, é importante a gente olhar para as questões de governança, né? O que não é a governança, para a gente iniciar essa conversa? A governança não se trata apenas de regulamentações governamentais. Então, não é apenas o papel do governo regulando, criando legislação. E a governança também não é apenas a boa governança, né? Um arcabouço de formas de se fazer, né? Medidas, ações para manejar os recursos. A governança, na realidade, é o uso de instituições, e quando a gente pensa em instituições nas ciências sociais, não é um sinônimo de organização. Instituições são as legislações, quando a gente fala de instituições formais, é lei, são as regras formais, e as instituições informais, que é o comportamento social, que é as relações que se estabelecem nas comunidades e nos grupos. Então, são as regras do jogo, né, as instituições. Então, a governança, ela trata de como que existem várias dessas regras coletivas para as tomadas de decisões. E como que esses atores, eles estão organizados, criando essas instituições formais e informais. Então, na realidade, quando a gente entende a organização, né, desses atores e como que essas instituições são construídas, a gente entende o poder, né, como que são feitas as decisões, quem tem poder, como que a gente divide benefícios, que é um aspecto importante para a gente pensar em participação. Uma forma da gente, então, aplicar isso para as questões ambientais é olhando o papel, né, de vários atores, que está para além do papel do Estado. Então, o papel do Estado é central, claro, no processo de formulação de leis, regulamentações e também a fiscalização e implementação desses sistemas, mas a governança ambiental tem apontado que existem outros atores que têm emergido, principalmente ao longo dos últimos 30, 40 anos, né? O papel das comunidades locais, da sociedade civil, que criam relações com o governo para, por exemplo, implementar sistemas de manejo comunitário, né, se a gente pensar nos sistemas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o papel das reservas extrativistas, das reservas de desenvolvimento sustentável, mas também o que é muito emergente são os mercados, né? Cada vez mais os mercados estão influenciando a forma como a gente pensa no processo de restauração, no processo de conservação dos recursos. Então, tem várias parcerias, comunidade e mercado, e parcerias mercado e governo. Então, o que acontece? A gente tem, nas últimas décadas,
o surgimento desses vários atores, né? O Estado não domina todos os papéis. Se a gente olha assim lá para o século XIX, o século XX, quando se pensava em conservação, né, era o papel da República, o papel do Estado para criar parques nacionais. E com seus departamentos de florestas, eles manejavam tudo, criavam regulamentações e proibia tudo que eles não queriam, né? E pensando em governança ambiental, né, a gente olha o papel desses novos agentes para conseguir criar outros sistemas, né, de negociação e implementação. Então, a gente está falando aqui de multiple stakeholders, né? São vários atores que criam essas parcerias. Com várias, então, a gente está trabalhando com várias escalas, né? Que essas escalas elas não são lineares, a gente está olhando para o papel local das comunidades, né, o papel do governo do estado, da prefeitura, o papel do governo federal e o entendimento global, né, dos governos, de outros governos e também de plataformas multilaterais, como, por exemplo, a ONU, a FAO. Então, a gente vê cada vez mais essas interações que, na realidade, também respondem a uma reestruturação da economia. Então, desde os processos de redemocratização, né, após Guerra Fria, os países em desenvolvimento têm passado por um processo de integração em uma economia global. Os sistemas de produção também estão mudando, né? Quando a gente pensa na economia, os sistemas produtivos eles são mais flexíveis, né? O que isso quer dizer? Que os lugares que produzem serviços e produtos estão extremamente descentralizados, né? Então, existem lugares que extraem recurso, que exportam esse recurso para outras localidades do mundo, que vai ser responsável por processar, uma outra localidade responsável por manufaturar e outra localidade consome esse produto. Então, esse é um modelo que a gente tem vivenciado, né, desde dos anos 80, de globalização da economia, com um papel central das tecnologias para a criação de inovação. Mas, ao mesmo tempo, existe uma desigualdade nessas estruturas, né? Que o Milton Santos, um geógrafo brasileiro, né, muito respeitado, ele discute sobre isso. Como que a gente tem um sul global, né, e um norte global, né? Uma divisão de países ricos, países pobres, em que os países em desenvolvimento são praticamente responsáveis por suprir matéria-prima, enquanto que os aspectos de tecnologia e inovação vêm dos países ricos e que também têm capacidade de consumo desses produtos. Então, existem muitas desigualdades na estruturação dessa economia que a gente precisa entender. Então, o Global Production Network ajuda a gente a fazer essa análise, né, para entender como que surgem esses mercados, quem são os atores, quais são as firmas que configuram essas economias e como que é criado o valor desses produtos e serviços que é retido em uma economia global. Então, os referenciais teóricos que ajudam nessa abordagem é da literatura de desenvolvimento global e do Actor Network Theory. E aí a gente está interessado em entender o quê? As estruturas de poder e política e essas instituições, né? Essas regras, como que se dá o processo de tomada de decisão. Principalmente para isso que a gente aplica essa abordagem teórica. Então, quando a gente pensa nessa abordagem, né, para restauração, é para a gente entender que, na realidade, quando você planeja, pensa em projetos de restauração, a gente não está pensando mais em um território específico. Esse processo, né, ele cruza várias escalas, né, não existem muitas fronteiras territoriais, né, os projetos implementados no Brasil têm parcerias com vários governos do mundo, os projetos geralmente relacionam diversos atores do governo, né, prefeituras, município, estado, governo federal e também variadas comunidades. Então, existe um processo de descentralização desses processos, e em que a cadeia produtiva que eu estou mostrando aqui, né, ela não é uma cadeia produtiva linear mais, né? São cadeias com fluxos descontínuos e que integram esses diferentes atores. Bom, esse referencial teórico que eu estou trazendo, ele
como eu disse, é muito aplicado na questão da cadeia produtiva de alimentos, né? Os eletrônicos, automóveis, muito bem estudado. Os serviços que é possível aplicar, né, as finanças, a questão de logística, mas a gente trouxe esse referencial para olhar para a questão da conservação ambiental, né? E principalmente essa questão de pagamento por serviços ambientais e restauração. Bom, o que acontece? Se a gente olhar para a questão da restauração, existe um entendimento de que a restauração ela funciona por meio de um comando e controle, né? Comando e controle nesse sentido de que são relações lineares entre o Estado, né, o Estado responsável por regular, por criar as leis, e essas leis têm que ser implementadas por um órgão fiscalizador do governo, e com isso a gente tem o processo de restauração. Essa é uma visão, né, conservadora de entender que a restauração ela atende por meio dessas relações lineares, né? Uma lei, a fiscalização do governo é capaz de dar escala. Então, na realidade, a gente traz essa visão da governança ambiental para mostrar que não, né? Na realidade, o processo de estruturação institucional da restauração está apoiada não só no papel do governo. Então, a gente tem que dar muita atenção como que a gente está acessando recursos. Quem são os financiadores desses projetos? Tem um papel central, né? Da onde que vem o dinheiro? Existem empresas trabalhando com restauração, como que elas influenciam os processos e criam estruturas locais? Né? Quais que são os papéis das diversas coalizões que têm surgido da sociedade civil? Né? Pactos, estruturas de governanças, redes, o papel das organizações não governamentais cada vez mais influente para acessar recursos internacionais, implementar projetos, quer dizer, pula até mesmo o papel do governo nesse procedimento. E das comunidades, né, que aplicam os seus conhecimentos, usam essas tecnologias e restauram áreas, né, e dos proprietários rurais, que também existem demandas e se relacionam com essa cadeia. Então, na realidade, a gente está falando de um processo muito mais complexo do que falar uma lei. Se o governo implementar uma lei bem feita, a gente vai ter um mercado de restauração operando. Né? Na realidade, a história é muito mais complexa. E é o que eu trago aqui, né? Esse aqui é o resumo da ópera, esse é o diagrama, a gente vai entrar nele em detalhes, que olha para essas diferentes etapas da cadeia produtiva e como que é estruturado, né, os processos para que a gente tenha no final a restauração como um sistema de ofertando serviços ecossistêmicos. Então, nesse estudo que a gente desenvolveu, né, ele foi publicado no Global Environmental Change, ano passado, que é um dos produtos da minha tese de doutorado, a gente olhou para a estruturação, né, desses mercados por meio do Global Production Network. Bom, a gente entendeu esse processo por meio de 6 etapas, que são 6 etapas aqui com vocês, vou discutir alguns aspectos, trazer alguns exemplos, e depois vão ter as perguntas também, que vão ajudar a melhor explorá-las, mas é uma estrutura de governança que a gente formatou, considerando toda a emergência desses atores, dessas políticas, dos sistemas que têm surgido. Então, primeiro, né, a gente vai passar pela etapa institucional, né, como eu falei, a regra do jogo, quem é que está ditando as regras. Depois a gente passa aqui para a etapa B, que a gente olha para os compradores, quem é que compra esses produtos e serviços da restauração. A etapa C, que a gente vai olhar para quem oferta os serviços de estruturação, né, de conhecimento e tecnologia. Etapa D e E, que a gente olha mais para a implementação da restauração, quem é que está fazendo. E a F é a conversão disso em serviços ecossistêmicos. Não sei se vocês usam serviços ambientais. Bom, em diferentes dimensões, né? Nos processos desde estoque de carbono até de criação de benefícios culturais para as comunidades locais. Bom, nessa primeira etapa, então, a gente precisa entender quais são essas regras do jogo, né? Quem é que está ditando
as normas, as regulações, os instrumentos de configuração dessa economia global. E tem uma escala, né, que vai de acordos internacionais para fundos internacionais, né, entre governos, entre vários governos, esquemas de compensação, né, principalmente a mitigação de carbono que tem surgido, que são ou mecanismos ou regras de alguns mercados, né? As regulamentações nacionais, né? A gente pensa aqui no Código Florestal, na Política Nacional de Meio Ambiente e também nos programas dos estados, dos municípios que têm surgido, né? Principalmente ao longo dos últimos 10, 15 anos. Se a gente for pensar, por exemplo, no programa ABC do estado do Mato Grosso, né? O programa de agricultura de baixo carbono, que estabelece as suas próprias metas, junto com as relações de acordos internacionais. Então, o que acontece? Essa escala aqui, tá? Ela não é apenas do global para o regional, passando pelo federal, mas elas estão interconectadas, né? Porque por exemplo, as metas do estado do Mato Grosso, elas são negociadas com os governos internacionais, né? Enquanto que eles podem também acessar recursos internacionais, mas as metas, a meta do Brasil, né, está dentro dos acordos internacionais. Então, essas escalas do regional para o global, né, elas não são lineares, elas estão interconectadas. Bom, quando a gente pensa, então, na questão dos instrumentos internacionais, o que foi o ponto de partida? Foi o protocolo de Kyoto, né, discutido lá na Rio 92, pensando que, ok, a gente precisa reduzir as emissões de carbono, e lá foi estabelecido que existem divisões com relação ao grau de desenvolvimento dos países, países ricos que tiveram chance de se desenvolver e, com isso, emitiram carbono, né, pertencem ao anexo 1, e eles são responsáveis pela redução das emissões. Mas só que, para reduzir as emissões, esses países ricos, né, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Austrália, eles podem implementar projetos em países subdesenvolvidos, em países em desenvolvimento. Então, foi criado esse mecanismo, né, o Clean Development Mechanism, o mecanismo de desenvolvimento limpo, onde que os países ricos podem pagar por projetos para serem implementados em países em desenvolvimento. E aí, só em 2005, surgiu essa metodologia, né, de afforestation and reforestation, plantio de árvore, basicamente para sequestrar carbono, né, sem muitos parâmetros no sentido dos aspectos da biodiversidade, trazendo todos os componentes biológicos que vocês estão trabalhando no curso, mas olhando para volume de madeira, né, olhando para sequestro de carbono, para mitigar. Né? O Brasil não se deu muito bem nessas relações, porque o mercado de carbono é muito difícil para o governo brasileiro de ser negociado, né? Porque a gente existem várias questões ideológicas, econômicas e políticas para a negociação do governo brasileiro para participar dos mercados de carbono, porque a gente precisa pensar que a gente tem maior estoque de carbono já em pé. Então, a partir do momento que é estruturado uma economia internacional de carbono, com preço, com metodologias, a gente está quantificando o nosso estoque de floresta. Isso é muito complicado porque essa floresta tem diversos valores, né? Se a gente for pensar que 25% da Amazônia, na realidade, é terra indígena. Então, como que a gente quantifica isso? E também, né, o que a gente tem construído no Brasil de redução de desmatamento, é tudo uma pauta de resultado de políticas públicas. Então, como que a gente cria uma economia que beneficia projetos? Então, é muito difícil, e tanto que isso é um dos pontos que estão sendo discutidos agora no Acordo de Paris, né, que tem que sair no fim desse ano, bem possivelmente, o resultado do artigo 6, que é a estruturação dessa economia de carbono. Mas, enfim, esse mecanismo inicial,
O Brasil não engajou muito, a gente teve apenas 3 projetos de restauração, mas ele foi uma instituição fundadora para pensar em restauração no mundo, né? Como para o pagamento de serviços ecossistêmicos. Porque a partir daí foi criada essa ideia de adicionalidade. Não é só reduzir desmatamento para conter aquecimento global. Plantar floresta é importante também, né? Aqui, essa ideia de floresta, né? Que ao longo do tempo tem evoluído e pensando em outros ecossistemas e em biodiversidade. Mas essa é a abordagem inicial. Bom, a partir daí, esses debates evoluíram, a gente tem, então, a inclusão da restauração como um papel central no Acordo de Paris, né, coordenado pelo UNFCCC, a Convenção da Diversidade Biológica, com metas e estabelecimento de restauração em larga escala. O que a gente sabe, né? Acho que vocês já estão bem familiarizados com isso, a gente precisa restaurar ao menos 350 milhões de hectares até 2030, para manter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau, e a gente precisa ser mais ambicioso nesse sentido. O Acordo de Paris está pedindo para os países reformularem as metas e aumentar isso. Então, mais é mais, né? Eles querem mais, os países serem mais ambiciosos. No caso do Brasil, a gente anunciou ano passado uma meta similar, quer dizer, a gente não alterou, né? Na nossa INDC, são os 12 milhões ainda, que é parte, né, da implementação do Código Florestal. Então, esse aqui é um carro-chefe de demanda, né? Quando a gente pensa nas instituições, esses acordos não são apenas, muita gente pensa, é só burocracia, né? Meta atrás de meta, mas é a partir dessas metas que se estruturam redes de investimento, que atraem recursos, implementação de projetos, e os países eles conseguem se articular num debate internacional. Então, na realidade, esses acordos eles ajudam a articular recursos, finanças para os países que vão restaurar, né? E o que é importante? Quando a gente olha, a gente abre esses 350 milhões de hectares, vê o que a gente tem de metas estabelecidas, que acredito que a gente seja assim, no metas concretas, com 170 milhões de hectares, são principalmente países em desenvolvimento, né, que são os países que têm maior capacidade. Então, esses países precisam acessar os recursos. Então, essas metas nos ajudam aí. Então, quer dizer, a gente tem no Brasil o CAR, né, como o CAR e o Planaveg, que nos ajudam na implementação dessas metas, que também é componente do Código Florestal, mas o problema é que isso é muito caro, né? São mais de 13 bilhões de dólares que precisam ser investidos, ou então financiados, né, para restaurar os 12 milhões de hectares no Brasil. E quem é que vai restaurar, né? Isso aqui é só para o Código Florestal, né? Bom, eu falei dessa... Claro que existem outras abordagens, né, institucionais, eu trouxe alguns exemplos para a gente olhar, mas é as regras do jogo, olhar quem está negociando e criando acordos, regras para criar um mercado. No Brasil, é chave o Código Florestal, mas existem outras políticas, né? Política Nacional de Meio Ambiente, que estabelece todo o processo de EIA-RIMA, de compensação de impactos, a Lei de Crimes Ambientais também, né? Isso também cria outros mercados importantes para a restauração, né? A partir das leis. E a partir disso, quem compra, né, esses serviços ecossistêmicos por diferentes finalidades? Então, a gente mapeou aqui, né, no lado esquerdo, o papel do Código Florestal, né, na articulação dos proprietários de terra para restaurar, né, estabelecer a reserva legal e a APP, e também dos governos, né, as prefeituras engajando com os projetos. Então, esse aqui é um importante driver, se a gente pensar na restauração do Brasil, né, a meta dos 12 milhões. Mas, do outro lado, né, tem aqui as questões de mitigação e de compensação obrigatória, né, pensar em obras de infraestrutura, né, mineração, rodovia, variados impactos ambientais que precisa de licenciamento e precisa ser restaurado. Então, a gente vê a importância das legislações, ou então os crimes ambientais, né, e aí termos de ajuste de conduta, que se tornam, né, ações de restauração,
né, se a gente pensa no que o projeto Arboretum, lá na Bahia, é um projeto estruturado dessa forma, por meio de ajuste de conduta. Então, é central no Brasil o papel da nossa legislação, né? As leis, as políticas, elas estruturam a demanda da restauração, e então pensar em como que o governo interage com essas legislações e apoia a fiscalização é central. Mas existem outros mercados voluntários, né? O mercado de carbono voluntário, eu vou falar daqui a pouquinho, e uma coisa muito interessante que tem emergido é a participação cidadã também nessa economia da restauração. Toda essa história de plataformas, dê um clique e plante uma árvore, criando, né, como que indivíduos, né, porque sempre existe essa história, né, quando você trabalha com restauração, todo mundo pergunta como eu posso ajudar, né, então como que a gente transforma esse sentido, né, cidadão em ação. Então estão surgindo várias plataformas de crowdsourcing, um exemplo concreto, né, o Rock in Rio, né, o festival de música no Rio de Janeiro, que financiou um projeto de restauração em larga escala, no programa Xingu, nas cabeceiras do Alto Xingu, com a rede de sementes do Xingu, e a partir também da doação das pessoas que foram ao festival. Então, aqui é criado, né, uma nova forma de pensar nessa economia. E uma outra forma de financiamento importante é como que os governos internacionais, os fundos globais, injetam dinheiro na restauração e para onde que esse dinheiro vai. Eu vou entrar aqui no mercado... um detalhamento, né? O estudo de caso da rede de sementes do Xingu, né, que eu fiz lá em 2017, nesse ano, a rede, acho que ela teve mais de 31 compradores, né? E aí eu entrei em contato com todos esses compradores e eu consegui conversar com 19 deles. E o que a gente viu, assim, concretamente, quem está comprando semente e fazendo restauração nessa região, né? A gente viu interessante, né, os compradores, os proprietários de terra, né, principalmente para atender o Código Florestal, né? São poucos proprietários, né, ainda engajando, mas que estão adequando suas áreas, né, 45 hectares, né, e aí de retorno para a rede 21 mil dólares, né, que representa o quê? Uns 10% do movimento da rede nesse ano. O que foi mais significativo, né? Esse projeto do Rock in Rio, que eu acabei de falar, né? Então, os projetos são muito importantes para ativar essas redes, para ativar os mercados, né? Os projetos é problemático porque eles têm curto prazo, geralmente 3, 4, 5 anos, e a partir disso a iniciativa precisa se consolidar, né? O projeto de restauração, os produtores de sementes, de mudas, mas eles ativam a demanda. Então, isso é interessante, é uma estratégia importante quando a gente pensa nos mercados. Um aspecto importante, né, dos viveiros, né, que também consumem mudas, é como eles têm uma baixa demanda por sementes, né, nesse caso, uma grande parcela dos compradores, né, 8 compradores de 19, né, então quer dizer 50%, mas eles só representaram 2 mil dólares, né, quer dizer 1% do que gerou, né, na renda da rede de sementes. Então, o que acontece, né? A gente sabe disso, os viveiros geralmente eles produzem as próprias mudas, sementes próprias, produzem as mudas com as próprias sementes. Então, demanda por sementes não vem, né, daqui. A estruturação dessas empresas de plantio, né? Empresas que estão plantando para mercado de carbono, o que é muito relevante, que tem a maior significância hoje em termos de mercado, é o processo de mitigação, um processo de compensação ambiental, né? De regularização de obras de infraestrutura, nesse mercado do Xingu. Então, por quê? Porque eles têm demanda em escala, né? Por exemplo, nesse ano eles restauraram 300 hectares,
isso representou, né, uma boa porção daquilo que foi gerado de recurso financeiro, mas também existe uma continuidade, porque esses projetos de compensação são projetos que são implantados há um período, né, 5, 10, 15 anos, mas tem uma continuidade, né, e tem uma constância. Então, também ajudam na estruturação dos projetos, dos sistemas. Né? Então, quem que a gente tem aqui participando desse mercado? Né? Proprietários de terra, ONGs, viveiros e essas empresas emergentes de prestação de serviço para restauração. E aí, essa questão do carbono, né, é um mercado muito emergente, praticamente estruturado desde os anos 2000, que o setor privado, né, isso não tem nenhuma implicação legal de metas de compensação para os países, né, porque ainda não existe os instrumentos de negociação de carbono entre países, que é o artigo 6 do Acordo de Paris, que vai talvez ser regulamentado no fim desse ano. Mas aqui é um sistema voluntário, né, em que empresas privadas têm interesse em vender um produto carbono neutro, uma ideia relacionada com marketing, um princípio, uma filosofia, e eles investem dinheiro, né, em projetos de restauração pelo mundo, que fazem, aplicam, né, técnicas específicas com uma empresa que faz todo o processo de credenciamento e certificação para monitorar a implementação. Então, ele é bem burocrático, e aqui tem uma questão também que, geralmente, esses projetos, eles, depois da implantação, tem que ser assegurada a continuidade dele, pelo menos por uns 30 anos, e aí se você for pensar nesses contratos, né, no Brasil, em Amazônia, o quanto que a gente tem de insegurança, né, na questão fundiária, né, como que a gente garante que esse projeto que está sendo implantado hoje não vai ser perdido, né, por várias questões, né, desmatamento, por fogo. No Brasil, a gente tem mais de 97 projetos implantados, né? Um exemplo é o Carbono Nascentes do Xingu, implantado pelo Instituto Socioambiental em 2005, que foi a criação de uma demanda, né, que estruturou a rede de sementes do Xingu, que espera, né, capturar em 30 anos 61 mil toneladas de CO2. Né? Bom, voltando aqui, a gente também falou do papel dos governos, né, para colocar recursos e para onde que vão esses recursos, né, quando a gente pensa em projetos, em financiamento. Né, o Brasil, né, um país que tem acessado muito recurso internacional, porque a gente desenvolveu uma estrutura de governança ambiental, né, principalmente se a gente for pensar em Amazônia, né, recebe mais recurso porque foram investidas políticas públicas de estruturação. Né? O PPCDAN, que é o projeto de redução de desmatamento na Amazônia, com uma estratégia nacional de REDD+, né, tem atraído muito recurso internacional que nesse momento foi congelado. Então, se a gente voltar para lá, em 2004, né, quando a gente atingiu o pico de desmatamento na Amazônia, com mais de 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento, essas políticas foram implantadas, né, com muito sucesso. Em 2012, 2013, a gente reduziu o desmatamento em mais de 2/3, né, é o programa mais efetivo de controle de desmatamento tropical do mundo, e com isso o Brasil passou a receber muitos investimentos de financiamento por redução de desmatamento. Né? Então, quer dizer, a gente tem metas internacionais de redução do desmatamento, assim que a gente reduz, os fundos internacionais pagam por resultado. Né? Por isso que é importante, né, nessa finança, sem pagamento por resultado. Dos mais de 91 fundos globais de mudanças climáticas, de investimentos globais, o Brasil, por exemplo, acessou 56. Né? Então, nesse período de 2005 a 2015, né, com uma
com a redução do desmatamento e sistemas de controle, né, do desmatamento são importantíssimos, principalmente do INPE, para notificar desmatamento, fogo no Brasil, como uma plataforma de reportar, porque é muito difícil também reportar desmatamento. Muitos países em desenvolvimento não têm as tecnologias, e acontece que o Brasil tem inovação de ponta, inclusive exporta, né, tecnologia de monitoramento de desmatamento para outros países que vivenciam esse problema, como a Indonésia, por exemplo. Bom, com isso, desses fundos, o Brasil criou o maior fundo internacional de conservação de florestas tropicais do mundo, o Fundo Amazônia, né, lá em 2010, que é o resultado, né, desses mecanismos de REDD+, com investimentos voluntários da Noruega e da Alemanha, que passou de 1 bilhão, né, 1 bilhão de dólares em investimento. E aí tem todos esses debates e polêmicas com relação do Fundo Amazônia, né, quem é que usa esse dinheiro, mas quem que usou, né, foi principalmente os governos federais e municipais, para estabelecer os programas de redução de desmatamento na Amazônia, né, as prefeituras, as secretarias de meio ambiente, e as organizações não governamentais, as comunidades, acessaram 37% desses recursos, implantando diversos projetos. E o que o Fundo Amazônia trouxe de inovação, que era um debate do REDD+ por muito tempo, é que a restauração é um componente importante, né? Porque o REDD+ foca muito em evitar desmatamento ou reduzir desmatamento. E não para o processo de restauração como estoque de carbono. E o Fundo Amazônia foi beneficiado com isso, né? Nessas discussões internacionais foi reconhecido o papel da restauração, e grande parte, uma parcela significante desses recursos entraram para a economia da restauração no Brasil. E aí, o que acontece? Né, esses fundos globais, eles vão para quem, principalmente? Então, como eu falei, no caso do Fundo Amazônia, os governos, né, as variadas agências do governo acessam fundos, doações das mais variadas possíveis, mas também as ONGs, aqui colocando, né, como um guarda-chuva, mas também as associações comunitárias, as cooperativas, e os institutos de pesquisa, as universidades, né, acessam esses recursos, e geralmente esses recursos não são mercados convencionais, porque eles não estão olhando para um produto no sentido da economia da restauração. O que eles querem é estruturar os processos, geralmente. Então, a gente nomeou isso aqui de atores extra-firma, né, porque o grande enfoque desses atores não é gerar lucro para ser distribuído na cadeia produtiva. O grande enfoque é criar sistemas institucionais, né, abordagens técnicas, teóricas, nas universidades, o governo, as ONGs, criando como que a gente vai estruturar a economia. Então, eles acessam os recursos e desenvolvem em diversas escalas, né, local, regional, plataformas, sistemas para operacionalizar. Então, todo esse conhecimento é essencial, né? Sem esse recurso, né, vindo desses governos, a gente não tem, não só de governos internacionais, como outros mecanismos, a gente não consegue estruturar o conhecimento e tecnologia necessária para que esses outros atores comprem, né, os produtos e serviços da restauração. Bom, um exemplo disso, né, é a campanha em Catuxingu, na Amazônia, né, com mais de estabelecida no começo dos anos 2000, com mais de 88 organizações, empresas, sociedade civil, comunidade indígena, fazendeiro, discutindo como que se olha para esse território e pensa em restauração. Mas aqui não é exatamente a ideia de, de vender, né, os produtos e serviços da restauração, mas de articular como que se cria a abordagem teórica, a abordagem metodológica, os sistemas de participação. Então, o Instituto Socioambiental foi muito importante nessa região, né, para apoiar a estruturação dessa campanha, atraindo recursos internacionais, né, para investir
na estruturação do projeto, e aí, a partir disso, criadas ações tecnológicas, né, como da semeadura direta, né, uma metodologia já existente, mas não aplicada na Amazônia nessa escala. Então, foram feitos os testes, a adaptação da tecnologia, e que reduziu, né, o custo da restauração, de uma forma significativa. Então, quer dizer, esses ofertadores de serviços, eles apoiam para pensar nessas estruturas e como que se criam as abordagens técnicas e metodológicas, né, que aí é operacionalizado pelas cadeias produtivas. Bom, essas relações, elas são complexas, né? Esse aqui é o mapa da rede de relações dos atores que estão na campanha da rede, do Icatu Xingu. E aí, o que a gente tem, né? A gente tem governo aqui, as ONGs e os grupos comunitários. E o papel, então, das organizações não governamentais de conseguir articular, né, governo e comunidade, esse papel central. Essa rede aqui, ela demonstra a centralidade, né, como que os atores se relacionam, a cooperação. Então, quer dizer, se a gente for pensar, então, na constituição dessas relações, eles têm papel, as não governamentais têm um papel central na articulação dessas relações e permitir que comunidades dialoguem com o mercado e que governo também esteja mais integrado, né, como nesse exemplo. Bom, agora aqui na etapa D e E, né, a etapa de implementação e de quem oferta os produtos e serviços, quem que a gente tem, né? A gente tem diversos atores que ofertam inputs, que ofertam produtos ou serviços que apoiam no processo de implementação, o processo de implementação da restauração. Então, a gente tem os produtores de sementes e mudas, por exemplo, quando são necessários nos projetos de restauração, apoiando, mas a gente também tem o governo fazendo fiscalização, monitoramento da implementação, né? E as organizações de padrões, standards, que fazem as auditorias, né? Como, por exemplo, no mercado de carbono. Aí a gente tem quem planta, né? Já existem firmas, empresas especializadas, mas também tem muita organização não governamental, com seus grupos de plantio, mutirões, tem as cooperativas de agricultores, as comunidades tradicionais, indígenas, que também fazem os seus plantios, e que tem uma relação com, ou não, né, com quem desenvolve o projeto, os administradores de projetos. E, né, no fim, a gente tem o processo de restauração acontecendo, né? O exemplo que eu trago é da rede de sementes do Xingu, que acredito que vocês estão bem familiarizados, né, nessa região da fronteira amazônica, do Alto Xingu, que conta com uma diversidade tremenda de grupos socioculturais, agricultores familiares, indígenas, coletores urbanos, né, com mais de 7 etnias de grupos indígenas participando. Tem aí por volta de uns 600 coletores, né, um dos projetos mais bem sucedidos para a estruturação de redes comunitárias, não só no Brasil, como no mundo. Eu tenho estudado, mapeado muita coisa de participação comunitária. Eu nunca vi, ainda não encontrei nenhum projeto nessa escala, com essa diversidade, tanto de pessoas e de diversidade biológica, né? Então, mais de 220 espécies nativas, e a escala de produção também. Então, é um projeto bem interessante, uma organização interessante para a gente pensar na estruturação desses mercados, né? Então, aqui já olhando para os processos produtivos, né, como que funciona esse exemplo, por exemplo, da rede de sementes do Xingu? A gente tem os consumidores da semente, né, sempre parte daqui, né, o ponto-chave, sem demanda, não existe articulação dessa cadeia produtiva. Então, uma central administrativa mapeia
anualmente demandas de mercado, estabelece contratos, e essa mesma central administrativa, com as lideranças locais, ajuda na articulação dos coletores. Então, o que apoia? A verificar o quanto que eles conseguem produzir anualmente. A partir dessa capacidade produtiva, então cruzada com o que o mercado demanda e sai uma lista de pedidos, né? Então, essa central administrativa manda uma lista de pedidos para os coletores, né, os coletores nos seus grupos com as suas formas diversas de coletar, manejar, fazem as atividades, mandam essa semente para uma casa de sementes, que passa por então um processo de controle de qualidade, análise laboratorial dos lotes de sementes, né, que sai um teste de qualidade, e essa semente então é destinada para um comprador, né? O que volta, né? Volta recurso financeiro para a central administrativa, que aqui nesse caso é uma associação, né, comunitária, fica uma percentagem para investimento dos custos da associação, e aí é distribuído o valor diante daquilo que cada um coletou e produziu naquele ano. Bom, o que eu quero falar com isso? É um exemplo. Eu quero apontar que o sistema de produção ele é sempre regionalizado. Tá? Não existe uma cadeia, quando a gente pensa nessa escala local de implantação da restauração, para funcionar, tem que dialogar com a realidade local. E aí esses procedimentos eles funcionam dessa forma no Xingu, porque isso faz sentido para os coletores, para os produtores, a construção dos contratos, das relações entre as comunidades. Mas cada uma rede, projetos de restauração, precisa criar, né, de acordo com o seu território, essas relações, que não são só, que são essas instituições locais, né, que não é só o processo de comercialização, mas são os acordos, as relações de respeito, confiança entre os diferentes atores. Então, essas configurações funcionam no Xingu, não necessariamente vão funcionar em outras regiões, né? Porque isso aqui está embebido em aspectos sociais, culturais da região. Esse modelo não é só local, vocês sabem disso, né? A Rede de Sementes do Xingu estabelecida lá em 2007, mas existem outras redes e elas funcionam de formas diferentes. Elas compartilham identidades, sentidos similares, porque são redes baseadas em participação comunitária. Né? Então, só mapeando essas 7 redes, né? Xingu, Arboretum, a rede do Vale do Ribeira, Cerrado, Associação Cerrado de Pé, que vocês conhecem bem, Portal, dos Tupiniquins, no Espírito Santo. Elas, nos últimos 10 anos, né, elas tiveram a participação de mais de 1.000 coletores e produziram quase 400 toneladas de semente. Então, quer dizer, né, esses processos locais também têm chance de escala. Eles são específicos, mas, ao mesmo tempo, têm condição de implementação, porque é um outro discurso, né? Quando a gente olha para um sistema tão bem desenhado, que aí as pessoas falam assim, isso é um projeto muito específico daquela organização, porque trabalha muito tempo naquele território e criou. Sim, mas essa territorialidade, ela também acontece em outras regiões, e com isso a gente ganha escala. E a gente pode demonstrar, então, que modelos como esse que eu estou mais focado agora, modelos de base comunitária, não são modelos apenas de inclusão social e participativa, mas também são modelos que resultam em atender demanda de produção para larga escala. Né? Quem produz 400 toneladas de sementes, né, em 10 anos no Brasil? Né? Isso não existe. Né? As redes de sementes aqui estão, de fato, revolucionando esse campo no Brasil e também no mundo, porque o mundo todo enfrenta uma falta de... Né? Bom, eu vou já me antecipar aqui para o fim, estou vendo que a gente tem que terminar logo. O que acontece? Depois de ofertar esses produtos e serviços, isso vira área restaurada, área em restauração, e a gente espera o quê? Que vai ter serviços ecossistêmicos, no fim. Esses serviços ecossistêmicos, de acordo com
o Millennium Assessment, considera uma estruturação, né, desses serviços ecossistêmicos por meio da categorização deles. Então, existem serviços ecossistêmicos que nos apoiam que provêm, né, serviços, outros que ajudam na regulação e serviços culturais. Então, os serviços são múltiplos quando a gente pensa no processo de restauração. O que é bem tangível, né? As florestas e os ecossistemas restaurados podem ofertar madeira, né, e produtos florestais não madeireiros. Isso aqui cria outros mercados para restauração, já tem mercados bem estabelecidos nesse sentido. Tem os processos de regulação, né, principalmente de clima e água, ainda são processos muito emergentes, como a gente discutiu um pouco do mercado de carbono. Existem sistemas voluntários, alguns projetos pilotos, mas ainda não existem estruturas institucionais para operacionalizá-los, no sentido de pagamento por eles, né? E tem os aspectos culturais, né? Olhar para as relações de como que essas áreas restauradas estão impactando os aspectos meio de vida local, culturais, espirituais das comunidades. Então, o que eu trago aqui? Para olhar essas questões dos serviços ecossistêmicos, eu trago uma pesquisa que a gente fez lá em 2013, no Xingu, que a gente pensou, né? Toda essa ideia também é de criar benefícios para as comunidades, mas como que as comunidades respondem quando elas participam desse mercado, né, de restauração? E aí a gente viu que eu usei uma abordagem que se chama Sustainable Livelihoods Approach, que olha como que a participação no mercado afeta diferentes dimensões dos meios de vida familiar. Então, dimensão natural, física, humana, financeira e social. E a gente aplicou questionários estruturados em diferentes comunidades, indígena, né, agricultor familiar e coletor urbano. E a gente verificou o que acontece nessas dimensões conforme eles participam dessa economia. E a gente viu que existe uma grande variação das respostas e dos resultados e dos impactos, né? O que é importante é que quando a gente olhou para os aspectos financeiros, quer dizer, gerar renda melhora a condição de organização da comunidade, os aspectos humanos, físicos, a condição de acesso aos recursos naturais, não. A gente não viu nenhuma correlação, né? O que a gente viu, quando a gente cria recursos financeiros, existe uma relação com o aumento da renda, mas aumento de renda não tem nenhuma implicação direta para a melhoria de outras dimensões dos meios de vida comunitário. Né, isso é muito emblemático, o caso dos Ikipengs, que tem o grupo Yarangue de coletoras, né, são 80 coletoras, e elas, em questão de renda, não é tão significativo, mas só que a atividade é parte da identidade delas, como indígena, como Ikipeng, e Yarangue é até mesmo reconhecido na comunidade como uma entidade, né? Então isso traz benefícios que não são quantificados para a economia. Só para a gente pensar, quando a gente olha nessa questão de mercado, a gente se apega muito nos aspectos de quantificação financeira e criação de renda, mas essas relações não são lineares, principalmente para comunidades pouco integradas em economia de mercado. Bom, vou pular isso. E aí, por fim, só para a gente pensar, né, o que acontece? O que a gente discutiu? Que os mercados de restauração, eles fazem parte de redes globais, né, de produção, que respondem a forças diversas, né, governo, fundos globais, a participação de comunidades, e essas instituições, que são as regras do jogo, elas estão sempre em mudanças. Né? Não existe uma forma de se fazer. Esse mercado, né, aqui a gente fala que as redes de produção, é um fluxo, é um processo em andamento, em constante transformação. E aí o que acontece? Quando a gente tem crises, né, por exemplo, o que está acontecendo desde 2012 no Brasil, mudança do código, recessão financeira, crise política, crise institucional, pandemia, como que essa rede ela vai se transformando em outros processos, em outras dinâmicas. E aí é importante da gente questionar como que essas instituições mudam e como que a mudança dessas instituições, né,
afetam no processo de restauração. O que eu quero dizer? Se a gente muda as políticas governamentais, por exemplo, o Código Florestal, quais que são as implicações na demanda? Isso é sempre um processo contínuo. Bom, eu coloquei aqui 3 perguntas para apoiar a discussão que vocês vão ter na semana que vem. E uma recomendação de literatura, né? 3 papers que a gente tem, de pesquisa que a gente tem trabalhado nesse tema. E não sei, estamos com o tempo bem apertado.